vida do pastor Hilton, meu discípulo precioso, meu filho amado. Dê um forte aplauso a Jesus na vida do pastor Hilton. Fique à vontade, pastor. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Boa noite. Obrigado, pastor. O seu coração que é maravilhoso. E nós temos aprendido muito com o Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Tenho certeza que Deus tem algo muito precioso para você nessa noite. Porque é o Hilton que está pregando? Não. Porque Ele tem cuidado de você. Amém? Você não veio essa noite aqui em vão. Você não veio essa noite aqui porque você quis. Mas foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe nesse lugar para você receber dele aquilo que já está preparado. Amém? Glória a Deus. Como o pastor falou, estamos aqui há mais de um ano. E você pode dizer assim, tá, mas de onde é que esse camarada veio? Alguns irmãos já me conhecem, outros menos, alguns mais. E eu disse ao pastor que eu vim aqui para ajudar. Pela misericórdia do Senhor, fomos consagrados a pastor. Mas eu prego muito, irmão. Prego que você não tem noção. Ontem à tarde, o pastor ficou assustado comigo porque eu gastei 3 quilos de prego aqui, no lado aqui. Eu prego demais, irmão. Meu borná parecia que estava furado. Eu pegava 1 quilo de prego, enchia o borná, daqui a pouco o borná estava vazio. Eu pegava mais 1 quilo de prego, enchia o borná. Então eu prego muito. Mas aqui eu só vou contar um testemunho para vocês, amém? Glória a Deus. Estávamos em uma outra denominação e veio o desejo ao nosso coração, irmãos, de sairmos de lá. E eu quase que entrei em crise. Eu disse, Senhor, por que está vindo esse desejo no meu coração? E então Deus falou comigo e disse, olha, meu filho, é como uma criança no ventre da mãe. Não existe lugar no mundo mais seguro para uma pessoa do que o ventre da mãe. Ali aquela criança está sendo formada, está sendo gerada, está crescendo, está alimentada. Enfim, é o melhor lugar do mundo, o mais seguro. Mas chega um momento que ela tem que nascer. Ela tem que sair. Porque se ela continuar no ventre, ela vai morrer. Eu disse, Senhor, então o que tu queres comigo? Eu quero que tu cresças. E eu então obedeci a voz do Senhor. Eu saí de lá. E quando eu saí de lá, eu procurei uma igreja para congregar, eu e a minha esposa. E quando nós chegamos aqui, nós encontramos o pastor João. Ele já era meu amigo de muitos anos. Mas quando nós chegamos aqui, nós encontramos uma igreja linda, maravilhosa, cheia do amor de Deus, cheia de graça do Espírito Santo de Deus. E eu e minha esposa nos encantamos com essa igreja. E o Senhor Jesus Cristo nos trouxe uma paz muito grande. Estamos longe, tinha uma igreja do lado da minha casa para me congregar, mas viemos de lá do centro até aqui, irmãos, com uma alegria tremenda para chegar aqui e congregar junto com vocês. E durante esse ano, pastor, que estamos aqui, nós temos aprendido muito e temos crescido muito, de maneira que às vezes eu olho para mim mesmo e me assusto. Eu digo, nossa, como eu precisava crescer. Eu quero dizer para vocês que ainda sou um menino e ainda tenho que crescer muito ainda. E é junto com vocês que nós vamos crescer até chegar no céu, amém? Glória a Deus. Obrigado, meu querido. Vou falar igual o pastor, você ganhou mais uma pedrinha na sua coroa, viu? Não se assuste comigo. Eu bebo muita água mesmo. Minha esposa coloca uma bombona de 5 litros de água para mim e eu tomo ela todinha durante um dia, enquanto estou trabalhando. Então, isso aqui para mim hoje, os irmãos de manhã ficavam olhando para mim a cada 10 palavras que eu falava, eu tomava um gole de água, mas é assim mesmo. Glória a Deus. Irmãos, eu fiquei muito contente, não porque eu ganhei uma oportunidade para pregar, mas pelo que aconteceu aqui. É o tema da nossa denominação, é esse que estava ali. Agora pode voltar, por favor, irmão.
o que estava antes, o nosso fly. E esses sinais acompanharão os que crerem. Está escrito em Marcos, no capítulo 16. Eu te convido para você abrir a sua Bíblia. Vamos ler juntos esse versículo. Marcos, no capítulo 16, o verso 16 e o 17. Esse versículo é muito lindo, muito maravilhoso. Se você ainda não leu ele na Bíblia, leia essa semana todos os dias. Faça um compromisso, leia todos os dias. Marcos 16, versículos 16 e 17, que diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O 17 diz: e esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas. E leia o 18 também: pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os... colocará a mão sobre os enfermos e os curarão. Amém? Glória a Deus. Então, quando eu vi esse fly, eu fiquei muito contente com isso, porque eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Eu sou uma testemunha viva disso aqui. Já aconteceu em minha vida muitas coisas e muitos milagres de cura na minha vida e nos meus familiares. E hoje eu quero contar um dele, ou talvez dois eu conte aqui para você, porque a intenção de contar um testemunho, meu querido irmão, é de despertar a tua fé, é de aumentar a tua fé. Porque se Deus fez comigo, não porque eu sou pastor, não porque isso é só apenas um ministério que Deus tem colocado na minha vida, mas se Deus fez comigo é porque Ele me ama. E eu quero contar um segredo para você: Ele te ama também. Aleluia. E Ele te ama muito, viu? Ele te ama muito. E o título dessa mensagem não poderia ser outro, os sinais seguirão. Os sinais de Jesus seguirão. O que é que a palavra seguirão? Ela vem do verbo seguir. E o que quer dizer seguir? Seguir é ir atrás, seguir é acompanhar, seguir é estar junto. Se o pastor João disser para mim: Hilton, vem cá, me acompanha. Se ele vier para cá, eu vou vir para cá. E se ele for para lá, eu também vou para lá. Se ele sair ali na rua, eu também vou sair na rua. E se ele entrar na igreja, eu também vou entrar na igreja. Isso é seguir. A palavra de Deus diz que esses sinais seguirão. Olha que coisa linda, você não é apenas mais um na multidão, mas você é o Filho de Deus e você crê nele. Então os sinais de Jesus, eles irão te seguir. Aleluia. Você não vai precisar correr atrás, você não vai precisar buscar, você não vai precisar comprar, nada disso. Mas os sinais de Jesus seguirão a tua vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E por que o homem fica doente? O que é a doença? Talvez você que não conhece muito as coisas de Deus, você que me vê pela internet, possa dizer: por que então as pessoas ficam doentes, se Deus é tão bom? Se Deus é tão maravilhoso, por que então que as pessoas ficam doentes? Se nós abrirmos a Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 9, no capítulo 2, no versículo 17, nós vamos começar a entender um pouquinho do que acontece. Diz assim o versículo 9, no livro de Gênesis, no capítulo 2: e o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E o versículo 17 diz assim: mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. O homem, quando foi criado por Deus, ele foi criado perfeito. Eu imagino que Adão era um homem muito lindo, muito perfeito. Ele não tinha barriga, ele não era careca igual eu. Ele era perfeito. Ele não tinha joanete igual eu tenho, que para calçar o sapato é difícil. Mas ele era perfeito. E ele foi criado para viver eternamente, não foi para morrer. O homem não foi criado para ficar doente, o homem não foi criado para perder alguma coisa na sua vida, para sentir dores, não. O homem foi criado para ser perfeito. Ele e a sua mulher. Eva devia ser uma coisa muito linda, irmão. Eu fico só imaginando como seria Eva, né? Como seria Eva? Uma mulher linda, perfeita, né? Com certeza a Eva não tinha aquele negócio que as mulheres têm, né? Preciso perder 2 quilos.
Já está magrinha, mas continua. Preciso perder 2 quilos. Esse ano eu tenho que perder 3 quilos. Não, Eva era perfeita. Mas um dia eles pecaram, você conhece muito bem a história, eu não vou contá-la. E um dia eles desobedeceram a Deus. E no momento em que eles provaram da árvore, do fruto da árvore, da ciência e do mal, eles então começaram a ver que estavam nus. Olha só, eles sempre estavam nus e não se envergonhavam de estar nu. Mas no dia em que eles pecaram, o pecado trouxe isso para eles. Caiu então agora a santidade do olho deles. E por esse momento eles começaram a ter vergonha. E agora eles se esconderam. Veja você, que Deus maravilhoso é esse que nós servimos, que quando Ele colocou Eva e Adão no jardim do Éden, a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha se comunicar com eles. Deus vinha bater um papo com eles, vinha trocar uma ideia. Não sei se tomar um chimarrão, tomar um café, beber uma Coca-Cola, não sei o que Deus vinha fazer, mas Ele vinha trocar uma ideia com eles ali, todos os dias. No dia que Adão pecou, no dia em que Eva comeram das frutas da ciência do bem e do mal, eles viram que estavam nu. E quando eles ouviram, sabiam que Deus iria chegar naquele momento, eles correram e se esconderam. Vejam vocês que Deus, na sua onisciência, já sabia que Adão e Eva tinham desobedecido. Ele podia simplesmente olhar do céu e dizer: eu falei para você não comer dessa fruta, e agora você comeu, eu não vou mais aí falar contigo. Não, Deus não fez isso. Ele foi lá. Sabe por quê, irmão? Deus anseia ter um relacionamento íntimo com você todos os dias. É o homem que se afasta de Deus. Não é Deus que se afasta do homem, não. É o homem que tira o pé, é o homem que vai para trás, é o homem que se esconde de Deus. E é por isso que existe tanto problema nesse mundo. Mas Deus foi lá e disse: Adão, onde estás? Ele disse: Senhor, eu vi que estava nu e tive vergonha, eu me escondi. E Deus perguntou: por que tu visse que estava nu? Quem foi que te falou que você estava nu? Então ele começa a contar, e os irmãos sabem da história. E uma das coisas que Satanás fez ao falar com Eva, e disse: olha, se vocês comerem da fruta, vocês não vão morrer. Isso é história de carochinha. Vocês não vão morrer, mas vocês vão ser igual a Deus. Satanás tentou colocar no coração do homem exatamente aquilo que ele também tinha no seu coração, que era de ser igual a Deus, e por isso ele caiu. E ele agora viu a obra-prima da mão do Senhor. Ele disse: eu vou derrubar. E ele foi lá e enganou eles. E eles caíram. E agora eles não morreram naquele dia, mas eles começaram a morrer. E é isso que acontece. Tem uma frase que diz que o homem começa a morrer no dia que ele nasce. Alguns vão a 80, 90 anos. Meu vizinho foi a 102 anos, uma coisa linda, maravilhosa. Mas são poucos que chegam nessa idade. Mas Adão, que tinha um gene precioso e perfeito, ele viveu, irmão Fernando, 934 anos. Matusalém viveu 969 anos, foi o homem que mais viveu na terra. Outros viveram fácil 800, 700 anos. Enoque, diz a palavra do Senhor, que com 65 anos ele gerou seu filho, e gerou mais alguns filhos e filhas, e diz que depois que ele gerou seu primeiro filho, ele andou 300 anos com Deus, e depois não se viu mais. Ele morreu moço, com 365 anos. Morreu menino, com 365 anos. Então o homem foi feito para ser perfeito e para durar a eternidade. Mas o homem pecou e se afastou de Deus. E nesse momento o pecado começou a trazer então para nós, para a nossa carne, doenças e dores que não estava programado para nós, mas que agora atinge a nossa vida. E hoje eu quero pregar para vocês sobre cura divina, sobre o que Deus faz, Deus fez e Deus faz. Eu quero pregar para você sobre uma história que aconteceu, um testemunho muito lindo que aconteceu na minha vida. Há 44 anos atrás. 44 anos atrás aconteceu isso. E eu quero contar um testemunho sobre a minha mãe. Você pode botar na tela aqui, por favor? Essa é a dona Marlete Mafra. Já partiu no Senhor. Já está na glória. Essa foto foi batida uns 2 anos antes dela partir. Aqui ela estava com aproximadamente 73 anos, 74 anos de idade aproximadamente.
Minha mãe, quando tinha 36 anos de idade, e eu tinha 6 anos de idade, ela sentiu um incômodo na sua garganta, um problema na garganta. E ela procurou, então, um otorrinolaringologista para que pudesse fazer verificar o que estava acontecendo. E o médico mandou fazer alguns exames. Então ele descobriu que tinha um problema muito maior do que a garganta. Ele disse: olha, dona Marlete, a senhora está com as suas cordas vocais inflamadas, está muito ruim, mas a senhora está com um problema muito maior e eu vou encaminhar a senhora para um médico nefrologista. Nefrologista é um médico especialista sobre o aparelho urinário, mais precisamente sobre o rim. E aí, ela chegando, o doutor Humberto Martins, em Blumenau, ele consultou ela, pegou o encaminhamento do médico. Então ele disse: dona Marlete, nós precisamos fazer alguns exames para saber o que está acontecendo com o seu rim. Ele mandou ela fazer alguns exames, ela fez. E aí ele disse: o seu rim está em uma situação deplorável. E aí, através daqueles montoeiros de exame, aquela coisa que entra dentro de uma casinha, dentro do forno, e ultrassom, raio-x, ressonância magnética, ela fez tudo quanto é coisa. Ele disse: dona Marlete, eu não sei como a senhora está viva ainda, porque um rim da senhora está totalmente podre, deteriorou-se dentro da senhora, e o outro rim está só pela metade. A senhora está vivendo hoje com meio rim. Não sei como a senhora está vivendo ainda. Nós temos que interná-la, dona Marlete. A senhora vai fazer uma cirurgia, eu sou obrigado a tirar isso de dentro da senhora e nós vamos operá-la assim. Então ela foi internada, mas ela ficou em coma. E o estado de saúde dela então foi lá embaixo. Agora ela estava com um problema muito grande, porque o médico não poderia fazer daquela forma, fazer a cirurgia. Então, o que aconteceu com ela naquele hospital foi terrível, porque ela estava com apenas meio rim, já era para estar morta, não tinha como fazer hemodiálise, porque a situação dela era deplorável. Então, os médicos passaram algum medicamento, e a enfermeira, ao medicá-la, errou a medicação e envenenou o sangue da minha mãe. Ainda não satisfeito com isso, Deus permitiu que a minha mãe fosse contaminada pelo vírus da leptospirose, aquele que a gente conhece que está no xixi do rato. Não só no rato, viu? Tem no gato, tem no cachorro, tem um monte de gente, um monte de animalzinho aí que tem isso aí. A leptospirose. A leptospirose, então, ela ficou com leptospirose, sangue envenenado e sem rim no hospital. A minha mãe ficou em estado de morte. Agora, ela não podia mais, ela entrou em coma e não conseguia falar mais, estava numa situação muito ruim. E cada vez pior, cada vez pior. Eu tinha 6 anos de idade, eu não podia visitar minha mãe, não podia ir no hospital, porque ela estava no isolamento, e lá só podia fazer algumas visitas. Alguns dos meus parentes iam lá. Minha irmã mais velha já tinha 18 anos, estava noiva, ela iria casar. E o meu pai, alguns dos irmãos da minha mãe, meus tios, ficavam lá, iam lá visitar, fazíamos revezamento, porque só podia entrar uma pessoa por dia, por vez. E eu me lembro, eu tinha 6 anos de idade. Eu me lembro o dia que o meu tio Nelson Mafra chegou em casa e chamou meu pai e disse: ô Zé, vamos nos preparar, porque eu acabei de falar com o médico nesse momento. Estou vindo do hospital, falei com o médico, isso era umas 9 horas da noite. Ele disse: eu acabei de falar com o doutor agora, o doutor Humberto, e ele disse que a medicina, o que tinha que fazer, já fez, não tem mais nada o que fazer. A dona Marlete, ela vai morrer. Amanhã, no máximo, 9 horas da manhã, ela estará morta. Não tenho o que fazer mais. Eu tinha 6 anos de idade, uma criança. E eu digo, e sempre falei, você que tem filho pequeno, irmão, ensine ele a orar. Ensine as coisas de Deus para ele. Ensine os versículos bíblicos para ele. Você pensa que uma criança de 5 anos, 4 anos não entende? Ele entende muita coisa. Eu tinha 6 anos, eu entendi a conversa do meu tio. Talvez eles achando que eu não estava entendendo, conversaram na minha frente, falaram da morte da minha mãe na minha frente, como se ele não vai entender isso. Mas eu entendi. E eu fui dormir naquela noite. No outro dia, bem cedo pela manhã, 6 horas da manhã, eu levantei. E ao levantar, eu lembrei do que meu tio tinha falado. Eu dobrei o meu joelho na minha cama.
Porque minha mãe tinha me ensinado a orar, minha mãe tinha me ensinado as coisas de Deus. A minha mãe tinha me ensinado que nós devemos confiar e buscar ao Senhor e pedir para Ele aquilo que nós precisamos. Então, eu dobrei o meu joelho e fui orar. E uma criança de 6 anos, irmão, na sua inocência, na sua pureza, ele não sabe fazer uma oração bonita. Ei, eu quero dizer para você, às vezes você pensa que precisa o pastor orar, porque o pastor tem uma oração bonita. Não. Deus não está interessado nas palavras bonitas que talvez alguém saiba falar. Existem pessoas com coração ruim, mas que quando abre a boca falam tão bonito, mas aquilo apenas não passa de palavras soltas ao ar. Deus quer ver o teu coração, quer ver a tua fé. Você lá no seu tempo sozinho com Deus, quando você estiver no seu quarto, abra o seu coração, fale para o Senhor aquilo que está no teu coração. Ele vai entender, mesmo que você fale palavras erradas, que o seu português seja ruim, não interessa, irmão, mas converse com o Senhor, explique para Ele o que você precisa. Eu disse: Jesus, uma criança de 6 anos orando, tu não pode levar a minha mãezinha, eu sou tão pequenininho, Senhor, eu sou tão pequenininho. Papai não é crente. Nessa época meu pai estava desviado dos caminhos do Senhor, estava parado na caminhada, e minha mãe estava caminhando junto conosco. Eu disse: papai não é crente, Jesus, só a mamãe que me leva para a igreja, então tu não podes levar minha mãezinha. Eu comecei a chorar e dizer: Jesus, não leva, deixa ela mais um pouquinho comigo, para que ela possa me criar, para que eu possa crescer. Deixa minha mãe comigo, Jesus, não leva a minha mãezinha. Eu comecei a chorar e pedir para o Senhor: não leva a minha mãezinha. Então eu vi, irmãos, uma visão para a criança. Eu vi a minha mãe, eu não podia entrar no hospital, como eu falei, como 6 anos, é impossível. Mas eu não tinha visto a minha mãe lá no hospital. Mas no sonho, ou melhor, na visão que eu tive, eu vi a minha mãe deitada num leito de hospital, com aquela roupinha branca de hospital. E ali ela estava. Então desceram 2 mãos com uma corda. E aquelas mãos então amarraram a minha mãe pela cintura com aquela corda. Deram um nó. E aquelas mesmas 2 mãos começaram então a puxar a minha mãe, como quem puxa uma carga. E a minha mãe começou a subir. E começou a ir para o céu. Então eu entendi que Jesus estava levando a minha mãezinha para o céu. E eu disse: não, Jesus, não leva a minha mãezinha. Eu sou tão pequenininho, Senhor. Deixa minha mãezinha comigo, por favor, Jesus. Deixa minha mãezinha comigo. Aquelas mesmas mãos soltaram aquele nó. E a minha mãe começou a descer. Sabe quando você solta uma pluma no ar? Ou então aquele dente de leão, né? Conhece aquela florzinha dente de leão, branquinha? Você assopra assim, ela sai no ar assim, flutuando. Depois ela vem bem devagarzinho para baixo, né? A minha mãe veio dançando no ar assim, ó. Veio dançando e pousou no leito do hospital. Irmãos, eu na hora entendi o que estava acontecendo. Eu dei um pulo muito grande, comecei a rir. Eu ria de gargalhadas, eu ria muito. Eu disse: mana, disse para minha irmã, a Sônia, disse: mana, a mãe não vai morrer. Ela olhou assustada: como assim? Irmãos, eu não conseguia falar de tanto que eu ria. De tanto que eu ria, eu não conseguia falar. Ela disse: vai brincar, depois tu conta para a mana o que aconteceu. Quando eu me acalmei, eu voltei e disse: mana, Jesus me mostrou, a mãe não vai morrer. E contei para ela a minha visão. Naquele dia, foi ela que foi visitar minha mãe. Passou as 9 horas que o médico falou, passou 10, 11, 12, 13, 14 horas, e minha irmã foi visitar minha mãe. Chegando no hospital, algumas coisas que eu vou contar para vocês foi a minha mãe que contou para nós, porque ela passou no hospital. Ela gravou, inclusive, escreveu esse testemunho. O sonho dela era gravar um LP, pastor. Gravar um LP na época do LP ainda. Faz 44 anos atrás isso, irmãos. Na época do LP, o sonho dela era gravar um LP contando esse testemunho. E a minha irmã foi ao hospital. Chegando no hospital, a minha mãe estava em coma. De vez em quando ela voltava a si. Enquanto ela estava em coma, nesse período que ela ficou em coma, alguns dias, meu pai, quando estava lá, meus tios, minha irmã, eles viam ela conversar com alguém. Porém, ela não falava em português. Ela falava em línguas estranhas, quando ela conversava com alguém.
Depois, ela nos contou o que acontecia. Irmãos, a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Amém? Você crê nisso? Tem um anjo do teu lado aí, viu? Aleluia! Tem um anjo do teu lado aí. Essas cadeiras aqui não estão vazias não, irmão, estão tudo cheias. Tem um monte de anjo aqui, ouvindo e vendo o teu glorificar, e levando a tua glória até o trono de Deus. Aleluia! E minha mãe, ela estava ali. Deus permitiu durante aquele período que ela visse. Ela disse que tinha um anjo, um homem muito lindo, vestido de branco, com uma espada numa mão e um escudo na outra. E o tempo todo ele estava sentido ao lado dela, bem ao lado da cabeceira. E de vez em quando ela olhava para ele, conversava com ele, e ele respondia para ela, tudo em línguas estranhas. Meu pai sabia que era língua estranha, porque já tinha caminhado, então, mas ele não entendia o que estava falando ali. E várias vezes ela conversava com esse anjo. Nesse dia em que o médico disse que minha mãe ia morrer, minha irmã foi ao hospital, ela sentiu como barras de gelo subindo ao seu corpo, e ela conta que o céu se abriu, o teto do hospital foi removido, e ela viu um caminho muito lindo, uma carruagem cheia de anjos cantando e tocando, e eles vinham, e ela entendeu então que eram os anjos do Senhor que a vinham buscar para a glória. Porque, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. O mundo lá fora, as pessoas que não conhecem Cristo, quando morrem, a gente ouve relatos de pessoas com um semblante triste, um semblante de dor. Mas o crente, o salvo em Cristo, a partida é tão linda. É apenas uma passagem para lá. Aleluia. É apenas para ir para o céu, para encontrar o nosso Criador. E ela disse que quando ela viu aquilo, ela recobrou o sentido, ela olhou para o lado, viu minha irmã, ela segurou na mão da minha irmã e disse assim, mana, a mãe já vai, a mãe já vai, cuida do pai, cuida da Deda, minha outra irmã, cuida do Tito, que sou eu, e agora você sabe o meu apelido, que é Tito, cuida do Tito e fica firme. A minha irmã, como eu havia dito, ela estava noiva, ela disse, não mãe, mas o sonho da mãe é ver a filha da mãe entrando dentro da igreja com vestido de noiva, como a senhora vai ver, Deus a Bíblia diz que Deus concede o desejo do coração daqueles que temem, você tem que ver eu entrando de noiva, meu casamento está marcado. Ela disse, não mana, mas se Deus permitir, eu posso ver lá da glória. Ela disse, não mãe, a mãe não está entendendo, Jesus falou hoje para o Tito, que a mãe não vai morrer. Ela disse, não filha, a mãe já vai, a mãe está vendo os anjos vir buscar a mãe, é muito lindo, não impede de a mãe ir, deixa a mãe ir, é muito lindo, a mãe quer ir para a glória. Ela disse, mãe, a mãe não vai, porque Jesus já falou, e a mãe não vai, não é agora que a senhora vai. O céu então se fechou, ou seja, ela começou a ver o teto do hospital novamente. Naquele momento ela viu como um ser entrando, quase como um monstro dentro do quarto. E quando o céu se fechou e aquele gelo desceu do corpo dela, que ela sentiu o gelo, quando chegou no pé, fez. E o anjo baixou-se e falou para ela assim: eis que a morte foi expulsa pelos pés. Esse monstro que ela via desapareceu. E outros dias antes ela tinha visto esse monstro. Olha só o que acontece com o crente, irmão. Isso é para despertar a tua fé, para ver como você é cuidado por Deus. Um dia ela estava ali e esse mesmo monstro havia entrado dentro do quarto, uma coisa meio disforme, preta, toda louca. E quando ele entrou, ele entrou vindo na direção da minha mãe. Então aquele anjo que estava ao lado dela, correndo, ele pegou a sua mão e fez assim. E a minha mãe se sentiu como se fosse um anel debaixo da mão dele. Minha mãe se sentiu uma joia, um anel. E o anjo disse para ela assim, ó, canta. Ela falou, canta? Canta o quê? Ele disse, canta, somos joias preciosas. Não sei se você conhece. Está lá debaixo do baú esse hino. Somos joias preciosas. Somos joias preciosas, de muito valor para Deus, para Deus.
na coroa de Jesus, na coroa de Jesus, sempre brilharemos lá no céu, lá no céu. Aleluia! Meu pai conhecia o hino, ele conhecia o hino, mas ela cantou em línguas estranhas. Ela não falava em português. O tempo todo, quando ela estava em coma, ela falava em língua estranha. E aí, aquele monstro que ficou olhando perdido, enquanto aquele monstro estava dentro do quarto, aquela morte, aquele espírito ruim, estava dentro do quarto, o anjo a protegia debaixo das suas mãos. A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor nos guarda como a galinha junto aos seus pintinhos, debaixo das suas asas. Jesus falou: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha junto os seus pintainhos debaixo das suas asas, mas tu não quisesse. Irmão, te coloca debaixo das mãos do Senhor, te coloca debaixo das mãos do Senhor, Ele vai te guardar todo o tempo. Aleluia. A minha mãe não morreu naquele dia, não morreu no dia seguinte, não morreu no outro dia, não morreu. E era final de ano, o médico queria tirar suas férias, então ele deu alta para minha mãe para ela ir para casa. A minha mãe foi para casa, mandou minha mãe para casa. Ela melhorou um pouquinho, parou os comas, e ela melhorou um pouquinho, ele mandou ela para casa. Minha mãe foi para casa. Ele deu retorno para minha mãe para o mês de janeiro. Quando chegou em janeiro, minha mãe voltou. Minha mãe sentou-se e estava na sala de espera. Quando ele abriu a porta, que ele olhou a minha mãe, ele tomou um susto. Ele arregalou os olhos, olhou para minha mãe, apontou e disse... A minha mãe se levantou e foi até a sala dele. Ele então fez uma pergunta: Dona Marlete, o que a senhora está fazendo aqui? Ela disse para ele: doutor, o senhor me deu retorno para hoje. Ele falou: eu sei, eu não sou louco, eu sei que te deu retorno, mas não era para a senhora estar aqui, era para a senhora estar no cemitério. Eu mandei a senhora para casa para morrer, Dona Marlete. Ela falou: eu sei que o senhor mandou para casa, mas não foi para morrer, porque o meu Jesus não quis que eu morresse. Ele disse: olha, Dona Marlete, deixa esse negócio de religião para o lado, porque eu não acredito nisso. Vamos falar aqui, o que aconteceu com a senhora? Ela disse: doutor, se eu não falar de religião, não estou falando de religião, estou falando do meu Jesus. Se eu não falar disso para o senhor, eu não sei o que eu vou falar. Eu fui para casa, tinha uma igreja toda orando por mim, tinha um filho orando por mim, uma filha orando, um marido orando por mim, mesmo desviado, meu pai orava. Então Jesus Cristo, Ele não quis que eu morresse, e Ele me deu vida. Estou aqui, tomei o remédio que o Senhor deu, que o Senhor já estava me dando aqui no hospital, continuei tomando lá conforme a senhora, mas eu não morri. Ele disse: Dona Marlete, é impossível o que aconteceu com você. Eu quero dizer uma coisa para o irmão: quando o pastor, ele convoca você para orar por alguém, ore, irmão, ore como se fosse seu parente, ora como se fosse o seu filho. Eu quero dizer uma coisa para vocês: eu tenho 50 anos de idade, eu já nasci no Evangelho. A minha mãe, se viva fosse, no dia 29 agora de janeiro, teria feito 81 anos de idade. Ela nasceu em 29 de janeiro de 1940. A minha mãe já nasceu no Evangelho. A minha mãe já nasceu, a minha avó já era crente. A minha avó, a irmã Catarina Mafra, eu falo isso não com orgulho soberbo, mas com orgulho porque eu ainda continuo na casa do Senhor. Eu sou fruto daquilo lá, né? A minha avó, a irmã Catarina Mafra, junto com a irmã Domingas Mafra, foram as primeiras crentes do sul do Brasil, as primeiras assembleianas. Porque o pastor Guna, rapidinho contando, no Rio de Janeiro tinha um moço, um senhor, que era itajaiense. E ele era marinheiro e estava no Rio de Janeiro com tuberculose. E tuberculose naquele tempo matava, 1930 alguma coisa. E aí ele estava lá no fundo de um navio abandonado para morrer. O pastor Gunnar Vingre, o fundador da Assembleia de Deus, juntamente com o pastor Daniel Berg, o pastor Gunnar foi lá, viu ele, pregou para ele, orou por ele, e Jesus curou da tuberculose. Olha o que eu estou falando para você, que é Jesus cura. Jesus curou aquele irmão da tuberculose. Então ele veio para a casa do pastor Gunnar, e na casa do pastor Gunnar ele aprendeu das coisas de Deus. E uns 3 meses depois, ele veio embora para Itajaí. E quando ele chegou aqui, ele, com fogo do coração, fogo de novo convertido, começou a pregar para todo mundo. E as primeiras pessoas que ele ganhou para Jesus, uma delas foi a minha avó. E a minha mãe, ela nasceu no Evangelho, ela foi criada no Evangelho, então a minha família era muito conhecida em Itajaí, família Mafra. Meu avô foi presbítero na Assembleia de Deus, e eu tenho muitos
parentes, sobrinhos, primos, que são pastores também, em outras denominações, alguns ainda na Assembleia de Deus. E a gente era muito conhecido, principalmente naquela época. Então, quando a igreja soube, ela começou a levantar um clamor. Quando a igreja clama, irmão, o ouvido de Deus não consegue ficar em silêncio. Quando a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, quanto mais quando uma igreja clama. Não é um, mas é muitos justos clamando ao Senhor. E aí, então, a minha mãe disse: doutor, tinha uma igreja orando por mim. Tinha uma igreja orando por mim. Ele disse: dona Marlete, tudo bem, vamos fazer uns exames. Eu quero saber como é que a senhora está, para nós dar continuidade no tratamento da senhora. Passou então para ela alguns exames, mandou ela fazer. Minha mãe foi ao laboratório, fez toda aquela bateria de exame, trouxe para ele no retorno. Ele pegava o exame, olhava, pegava outro exame anterior, olhava, pegava aquele, olhava. Ele disse: dona Marlete, muito bom, eu vou fazer mais uma bateria de exame com a senhora. Aliás, a senhora vai fazer os mesmos exames, mas a senhora vai fazer em outro laboratório. Nesse laboratório aqui a senhora vai fazer. E aí ele foi fazer. Ela foi e fez no outro laboratório. E trouxe para ele os exames. Ele pegava então de um laboratório, pegava do outro laboratório, pegava o anterior. Pegava um, olhava, olhava. Ele disse: dona Marlete, eu quero examinar a senhora. A senhora, por favor, vai até o biombo, tire a sua roupa, eu quero examinar a senhora. E aí ela foi ali, deitou-se, ele começou a olhar. E disse: onde é que está a cirurgia, dona Marlete? Ela falou: que cirurgia? Onde está a marca da cirurgia? Não tem cirurgia, doutora. Não foi, qual foi o médico que operou a senhora? Ela falou: não, doutor, não tem médico nenhum que me operou, não, doutor. Não teve médico nenhum, não tem cirurgia, não. Se eu não estou vendo marca de cirurgia, mas a senhora está com 2 rins novinhos dentro da senhora. Quem foi que colocou esses 2 rins na senhora? Ela disse: foi Jesus. O senhor não quer acreditar? Onde é que está a cirurgia? Ele opera sem deixar cicatriz, irmão. Aleluia! Ele troca coração sem precisar colocar numa máquina. Aleluia! Ele disse: dona Marlete, eu não creio. E como ele ficou sem palavras, ele olhou para ela e deu uma desculpa. Disse: olha, Lucas, o discípulo de Jesus, ele conhecia a palavra de Deus, viu? Lucas, o discípulo de Jesus, era médico, né? Tá bom então. Ele ficou sem jeito. Ele não tinha o que falar. Porque quando Deus faz, o homem não tem o que falar, irmão Fernando. Quando Deus faz, o homem não pode falar nada. É coisa divina, é coisa do céu. É maravilha de Deus, aleluia, que acontece na nossa vida. Minha mãe veio para casa. Quem tem leptospirose fica careca, você sabe disso. Por causa da leptospirose, a minha mãe perdeu todo o cabelo. Ela tinha um cabelo muito lindo. Aquilo era a paixão do meu pai. O cabelo da minha mãe vinha aqui embaixo assim, ó, bem comprido, lindo, escorrido, coisa linda. Ela perdeu todo o cabelo, tinha ficado careca, 4 fiozinhos na cabeça. O Senhor restituiu todo o cabelo dela. Ela teve novamente um cabelão como ela gostava, bem grande. Né, Leia? A Leia, talvez vocês não sabem, a Leia, ela é minha sobrinha de sangue, mas é minha irmã de criação. A Leia foi criada pela minha mãe depois disso, viu? Então Deus restituiu para ela o cabelo. Quer saber mais? O médico ficou apavorado, sabe por quê? O sangue da minha mãe era O negativo, doadora universal, um sangue raro. E ele disse: dona Marlete, tem uma coisa impressionante aqui também. Além do rim da senhora, o seu sangue também é novo. Porque quem tem leptospirose jamais pode doar sangue. E por quê? Porque a leptospirose, mesmo curada, ela permanece dentro do corpo da pessoa. Ela fica apenas em estado de dormência, sei lá, dá um nome assim. Mas ela continua, então essa pessoa não pode doar sangue. Ele disse assim: dona Marlete, a senhora pode doar sangue novamente. O seu sangue é novo, é limpo, é puro. O cabelo voltou, o sangue foi purificado, o rim é novo. Aleluia. E o pouquinho que eu, na minha oração de 6 anos, pedi para Jesus, durou 39 anos. Aleluia. A minha mãe me criou, a minha mãe criou a minha sobrinha, a minha mãe criou a minha sobrinha neta, a Tatá, né, a Sarita e o David.
são bisnetos da minha mãe. E eles foram criados, a Sarita até os 6 anos e o David até os 3. Foram criados pela minha avó. Ela não criou apenas o filho dela, ela criou os filhos, os netos e os bisnetos. Porque esse Deus, aleluia, Ele faz muito, muito, muito mais do que nós podemos imaginar, do que nós podemos pedir e dizer para Ele, aleluia. Eu quero dizer para você, meu irmão, que você não é apenas mais um nessa multidão, mas você é filho do médico dos médicos. Ele opera sem deixar cicatriz, e quando Ele opera, o que Ele coloca em você dura para sempre. Eu disse hoje de manhã e vou dizer novamente, o rim que Deus colocou na minha mãe foi do céu, e foi um rim que não pereceu, porque a minha mãe com 76 anos partiu para a eternidade, com 75 anos, 76 anos partiu para a eternidade, mas ela partiu para a eternidade por um outro problema. Ela teve um problema, ela teve um AVC, e por esse AVC 38 dias no hospital ela ficou e depois partiu para a eternidade, mas o rim dela era novinho, viu? Do rim, ela não sofreu mais. Porque o rim, acho que era daquele rio mais ou menos igual de Adão. Ia durar uns 934 anos aquele rim. Aleluia. Porque quando Deus faz e faz bem feito. E não tem homem que possa descobrir como é que é isso. Isso é maravilha de Deus. Aleluia. Eu quero despertar a tua fé. Porque você pode dizer assim, bem, mas isso aconteceu há 40 e poucos anos atrás. O Deus que nós servimos, irmãos, é o mesmo Deus. Ontem, hoje, eternamente. Ele fez com Davi, Ele fez quando esteve na terra, Ele fez com a minha mãe, Ele fez com a minha filha. A minha filha do meio, quando nasceu, ela teve um problema, ela teve refluxo. Tudo que ela comia, ela vomitava. Tudo que ela comia, ela vomitava. Os irmãos que têm filhos sabem que uma criança, ao atingir os 3 meses, normalmente ele dobrou de tamanho. Se nasceu com 3 quilos, com 3 meses ela vai estar aí perto dos 6 quilos. A minha menina, ela ao atingir 3 meses, ela tinha 50 gramas a menos do que quando ela nasceu. Ou seja, além de não crescer, ela ainda diminuiu. A minha esposa se apavorava, ela é uma super mãe, então quando o filho passa mal, ela se coloca em desespero, ela fica muito, muito apavorada. E aí nós procuramos um médico, o médico descobriu que era refluxo, então passou um remédio para ela, chamado Prepulsite. Era um frasco de vidro desse tamanho, e o remédio era carinho, mas como ela tinha 3 quilos, né, era 1 colher por quilo, 3 vezes ao dia, então ela começou a tomar 1 colherzinha de manhã, uma de tarde, uma de noite, mas aí ela parou de vomitar, cortou o problema dela, e aí sabe aquela história do já estou atrasado, tic-tac, tic-tac, não sei se você conhece a história do doido, né? Eu vou contar, pastor, de manhã eu não contei, né? Tinha um doido, que ele dizia que ele era um relógio, ele ia tic-tac, tic-tac, tic-tac. Pastor Ubi conta a história, eu posso contar também. Se o meu líder maior conta, eu posso contar também. E aí, o médico conversou com ele, disse, rapaz, você não é um relógio, você é um homem bonito, trabalhador e coisa e tal. E aí ele parou. E aí ficou escutando o médico, Tá bom, doutor, tá bom. Aí o médico olhou para ele e disse, então tá bom, então eu vou falar com os outros doentes. Aí ele levantou. Quando o médico estava chegando na porta, disse, doutor, que horas tem, por favor? Aí o médico olhou, são 9h05. Meu, estou atrasado. Tic-tac, 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 tic-tac. E disparou, sabe? Então ela cresceu, parecia o doido do relógio. Ela disparou, sabe? Rapidinho ela atingiu o peso natural, atingiu o tamanho natural, atingiu tudo certinho. E aí que veio o problema. Porque na época o meu salário não era lá muito grande. E a dose foi aumentando. De sorte que 1 vidro não dava mais para o mês, depois 2 vidros não dava mais para o mês, depois 3 vidros, depois 4 vidros. 50% do meu salário era para comprar remédio para a Maressa, para minha filha. E um dia eu estava na igreja, e era um sábado, e o pastor pediu para que as pessoas que quisessem receber uma oração, viessem até a frente. E eles vieram, e eu fui até a frente, peguei a minha filha no colo, que agora contava com 6 meses de idade, fui até a frente, e o pastor orou por todos, e todos voltaram e eu voltei. Quando acabou o culto, eu procurei do pastor Ismael. Eu disse, pastor, a minha filha tem esse problema assim, assim. Eu queria que o senhor orasse e ungisse a minha filha.
Tiago 5 fala sobre, chama os presbíteros, os pastores, e eles porão a mão sobre os enfermos e ungirão com óleo e a doença sarará. Eu acredito muito na palavra de Deus. Eu disse, pastor, o senhor pode orar pela minha filha e ungir a minha filha? Ele falou, vou fazer isso, mas vem amanhã. Amanhã eu vou fazer isso por você. No domingo eu voltei. E aí ele pregou sobre cura divina, como estou pregando hoje para você, contando testemunhos e falando sobre cura. E aí no final ele disse, quem quiser receber uma cura, por favor, venha até a frente, se coloque de pé, venha até a frente. Então encheu novamente aqui na frente, muitas pessoas querendo receber uma oração. E ele orou por muitos, orou por todos ali. E enfim, disse, agora voltem para os seus lugares, eu quero agora orar por quem quer aceitar Jesus. Todos voltaram, mas eu permaneci com a minha filha no colo. Ele disse, começou a querer falar sobre quem quer aceitar Jesus. Ele olhou para mim e disse, igreja, esse pai ontem me procurou com a sua filha, e ele me contou o problema da sua filha, ele pediu para que eu orasse e ungisse, e eu me esqueci. Me perdoa, pai, eu vou fazer agora. A igreja, aí ele pediu para a igreja se colocar de pé, vamos orar por essa criança. Ele desceu, pegou o óleo, veio e ungiu a minha filha e orou pela minha filha. Eu fui para casa. Cheguei em casa, disse para minha esposa assim, amor, tem prepulsídio em casa? Ela falou, tem. Onde é que está? Está aqui. Ela me entregou o vidro prepulsídio fechadinho. Se o outro vidro acabou, agora dei o último para ela agora, e tem esse vidro fechadinho aqui. Eu disse, tá bom. Eu fui até a janela da minha sala, do lado da minha casa tinha um terreno vazio, eu abri a janela, peguei o vidro e joguei. Pum! Quebrou. Ela olhou assim, amor, pelo amor de Deus, acabou o dinheiro, fim de mês, a gente não tem dinheiro para comprar, e esse era o último prepulsídio. O que tu fizesse? Eu falei, eu executei a minha fé. Eu executei a minha fé. A minha filha não precisa mais tomar prepulsídio. No outro dia de manhã, eu acordava muito cedo, 4 e pouco da manhã. Eu trabalhava no pool da Petrobras, lá no quilômetro 12, eu ia de bicicleta. Eu acordei, antes das 5 horas, já atravessava o ferryboat. Atravessei o ferryboat e fui trabalhar. Passei o dia todo trabalhando, trabalhava 12 horas. Quando voltei, cheguei em casa por volta das 7h30 da noite. A minha esposa em casa séria, triste. Eu falei, amor, por que você está tão triste assim? Ela começou a chorar, falou, a Marissa começou a vomitar de novo, amor. Ela começou a vomitar de novo. E eu perguntei, o que tu fizesse? Ela disse, eu não sei, eu estou apavorado, eu não sei o que eu vou fazer. Ela está chorando, eu não tenho dinheiro, não tenho prepulsídio, eu não sei se eu vou pedir dinheiro para comprar, eu não sei o que eu vou falar com o pai, com a minha irmã, eu não sei. Eu falei, não faz nada. Deixa que quem vai fazer sou eu. Ela deu banho na menina, tratou, trocou. Eu falei, pode dar mamadeira para ela. Ela falou, mas se nós dar mamadeira, ela vai vomitar novamente. Eu falei, não faz mal, dá mamadeira para ela. A minha esposa deu uma mamadeira para minha filha, colocou no bercinho para dormir no quarto dela, e nós fomos dormir no nosso quarto. Oramos, deitamos. Quando nós deitamos para dormir, a minha filha começou a tossir. E era assim, ela tossia, e aí ao tossir, voltava todo alimento. Quando ela começou a tossir, minha esposa falou, eu falei, ela vai vomitar. Eu falei, deita, quem vai lá sou eu. E eu levantei e fui até o quarto da minha filha. E minha filha estava tossindo. Então eu apontei o dedo na direção da minha filha. Eu não estava falando com a minha filha, mas eu estava falando com algo que estava ali. Eu olhei bem na direção e disse, Satanás, tu já fosse vencido na cruz do Calvário. Tu não tens mais autoridade sobre a minha filha, porque o homem de Deus já orou. E a palavra de Deus diz que porão a mão sobre os enfermos e os curarão. E a minha filha está curada em nome de Jesus. Pega o que é teu e vai-te embora, porque tu não pertence mais a esse corpo. A minha filha parou de tossir. E até hoje não teve mais esse problema. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Ele cuida da minha vida. Ele cuida da tua vida. Esses sinais seguirão. Talvez você já tenha orado, você já tenha pedido, você já tenha clamado. Talvez você está orando, pastor, mas eu já oro há 10 anos. Continue clamando. Na hora certa, no momento certo, Deus vai te dar a vitória. Veja o que aconteceu com a minha mãe.
Não bastava apenas um rim estar infeccionado, não bastava apenas um rim estar deteriorado, mas ainda ele permitiu leptospirose e um medicamento errado para prejudicar mais ainda. Ele disse, ele fez igual o Gideão. Você lembra o que aconteceu com o Gideão? Gideão, quando ele foi para lutar contra os midianitas, era 120 mil contra Israel. E eles pegaram e chamou e convocou, veio 40 mil. Ele disse não. Deus disse para ele, não. 40 mil é muita gente, manda um monte para casa. Ele mandou, foi 30 mil de volta, ficou 10 mil. Deus ainda olhou para ele e falou, não, é muita gente. É muita gente, quem vai dar vitória é eu. Deus diz para ti, quem dá a vitória para ti é eu, não é outro. Não é médico, não é remédio, é Deus que vai dar a vitória para ti. Ele disse, manda mais um monte embora. Foi embora, ficou 300 homens. 300. Sabe quantos eram o inimigo? 120 mil, irmã Vanessa. Contra 300. 300 homens. Mas esses 300 homens tinham o fogo de Deus na sua vida, aleluia. Esses 300 homens estavam cheios do poder de Deus. Esses 300 homens foram distribuídos em 3 companhias de 100. E aí quando eles quebraram a sua... Sabe o que eles foram lutar? Eles não foram com espada, eles não foram com canhão, não tinham metralhadora, não tinham revólver, não tinham nem estilingue na mão, eles não tinham. Eles tinham Deus no coração, uma tocha numa mão e uma buzina na outra. E quando eles levantaram a sua tocha e quando tocaram a buzina, Deus virou a espada de um midianita contra o outro. E eles se mataram 120 mil e os 300 não levaram nenhum arranhão em nome de Jesus. É isso que Deus faz com você. É o mesmo Deus que cuidou de Gideão, é o mesmo que está aqui. Ele te cura. Essa doença para você pode parecer um gigante tão grande, pode parecer um Golias, pode parecer 120 mil medianita. Você pode olhar e dizer, não, mas esse câncer, ele não tem como ser curado, ele já se arraigou. Esse rim meu está com problema, eu não consigo mais orar. Essa minha coluna está do jeito que eu não consigo mais nem andar. Ei, foi Deus que te construiu, viu? É Ele o construtor. Ele tem peças de reposição para trocar na tua vida, aleluia. Ele vai trocar e vai ficar novinho em folha. E você nunca mais vai sofrer desse problema. Nós vamos cantar um hino. Queria que você se colocasse de pé, por favor. Só tem o nome, irmãos. Só o nome que traz cura para a tua vida. É só esse nome. É no nome de Jesus. É no nome do Senhor Jesus que nós vamos orar. Eu gostei desses testemunhos porque eu quero despertar a tua fé. Talvez você se acostumou com essa doença. Talvez você diz assim, pastor, eu tenho tal doença. Não diga assim não. Ei, não diga assim não. Você não tem essa doença não. Essa doença está te afligindo, mas ela não é tua. Ela já foi vencida em nome de Jesus. Aleluia. Pois toda autoridade tem. É em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Ele vai tremer porque o Senhor Jesus vai te operar nessa noite, aleluia. Clame, 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 clame o nome de Jesus, aleluia. Não tem problema, a perna fica no lugar de novo, aleluia. É no nome de Jesus. Oh, esse teu problema na tua vista não é nada para o Senhor. Oh, meu Deus, aleluia. Até para a morte tem solução, aleluia. Os mortos vivem. Eu quero orar pela tua vida nesse momento. Eu queria muito orar por você, eu queria muito pedir para você vir na frente, mas eu não posso fazer isso. Nós estamos vivendo um momento em que não podemos fazer isso. Eu queria trazer o óleo para ungir a tua vida, mas eu não posso fazer isso. Nós vamos fazer por cuidado isso.
Mas eu quero dizer para você, coloque a sua mão direita sobre a sua cabeça. Você que está com algum problema de saúde. A minha mão não pode te tocar, mas a tua mão pode te tocar. Coloque a tua mão direita sobre a tua cabeça. A tua mão esquerda você coloca sobre o coração. Se você quiser colocar aonde está a sua doença, pode colocar. Se não, coloque ela sobre o seu coração. Nós vamos orar. Nós vamos orar. E o Espírito Santo de Deus vai te tocar nesse momento. Aleluia. Os sinais seguirão os que crerem. Crê somente e verás a glória de Deus sobre a tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos, ó Pai, nesse momento te agradecer, Senhor, porque Tu és um Deus de milagre. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que cuida de cada um de nós. Senhor, em Teu nome, Pai, em Teu nome, eu expulso agora toda doença que aflige os Teus filhos, aonde estiver. Escuta aqui, doença. Escuta aqui, rim. Escuta aqui, coração. Me escuta, coluna. Me escuta, útero. Me escuta, sangue. Me escuta, pele. Me escuta, pé, cabeça, cérebro. Aonde estiver agora, eu declaro a tua parte saudável, em nome de Jesus. Aleluia. Sai agora, em nome de Jesus, porque você não pertence mais a esse corpo. O meu Jesus já levou sobre si todas as enfermidades, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Em Teu nome, Jesus, é em Teu nome que nós dissemos obrigado, Pai, porque nós sabemos que Tu já operaste em cada vida, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. A melhor que você pode dar. A melhor que você pode dar. Bate palma para o Senhor. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo louvor. Aleluia. Aleluia. Creia somente. Creia somente. Você já foi liberto em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus.